Oi, galera, meu nome é Eliseu Pizarro, eu sou da Sociedade do Debate Potiguar. Ao meu lado tá jogando queridas Wings Amanda Ruiz, do Senatus, Carolina Amorim, do Senatus também, Iago Lopes, da UFC, e Natália da Silva, do GDO. Ok, a Catarina consegue, então vamos iniciar. É, Eu não vou pegar a ordem de fala, então já a primeira-ministra, se não me engano, já está reconhecida pelo tempo de 7 minutos e 15 segundos. Oi, gente. Vocês conseguem me ouvir, me escutar? Tá. É... Só um segundinho. Pronto. Só fazer alguns agradecimentos, né, gente? Primeiro, eu queria agradecer muito ao Pedro Drey, que é um dos meus amigos no movimento de debate mais próximos e que me ensinou muita coisa. Eu nunca vou esquecer, antes desse debate começar, ele pegou e fez questão de fazer um call comigo falando: eu não me importo com o resultado, eu não me importo com nada, eu importo que a gente se divirta. E essa é a minha prioridade. Então, eu sempre vou ser agradecida ao Drey, não só por ter me ensinado muitas coisas durante esse campeonato, mas por ser um amigo muito legal, a única pessoa por quem eu jogaria LOL. Também agradecer ao FRJ por todo o campeonato e por me acolher tão bem dentro da delegação deles. E também a Unifor, como sempre, que é a minha sociedade querida do coração. Tá. Dito isto, começo meu discurso em alguns instantes, mas estou muito feliz de ter caído nessa sala. Sou apaixonada por todos daqui. Beijo, Bianca, Will, Diller, Thiago, principalmente, meu lindo. Tá. Começo meu discurso para Rafa e pro Thiago, pro João. Tá. Começo meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Eliseu, o que está em jogo aqui é o legado do imperialismo europeu, que foi justamente esse processo histórico no qual os países europeus, essa expansão não foi apenas um intercâmbio voluntário e igualitário. Ela justamente aconteceu por meio de uma exploração econômica, da dominação política e dessa imposição cultural. Um dos elementos centrais desse imperialismo foi justamente esse saque sistemático desses bens culturais e históricos. Então, ou seja, foram obras de artes, esculturas, manuscritos, joias e artefatos sagrados eram justamente retirados das suas comunidades originais e levados para a Europa. Isso não só enfraqueceu a memória cultural
cultural dos povos coloniados, mas também deixou afetado justamente por causa desse período que as pessoas ficaram desvencilhadas daqueles. Os mais afetados, os stakeholders principais diretamente dessa prática, são justamente as nações de origem dessas obras. Essas nações, elas perderam não apenas o objeto físico, mas também esse valor simbólico, econômico e educativo que ela representava. Essa peça histórica não é só um objeto antigo, ela é justamente esse testemunho material dessa identidade de um povo, e a gente vai lidar com isso ao ser justamente sua própria história com essa base e seus próprios símbolos. Hoje, muitos desses países ainda eles enfrentam desigualdades econômicas e estruturais justamente herdadas desse processo de colonização, principalmente países mais africanos. Ou seja, são países que perderam esse patrimônio do passado e hoje eles têm menos condições de recuperar e preservá-lo, mas também são países que eles têm sistematicamente uma condição pior. A oposição, e a gente já vai se blindar logo antes de eu te construir um argumento, provavelmente vai dizer que a devolução física é necessária porque o valor cultural e simbólico não pode ser comprado. Eles vão provavelmente defender que a compensação financeira, como diz a história, e trata essa memória cultural como essa mercadoria. E isso tá certo, justamente. Quando a gente faz esse sobrepesamento, do nosso lado, a gente tem muito mais uma maximização dos eixos centrais. Então, a gente tem uma justiça histórica e esse benefício prático quando a gente recebe esse dinheiro. O simbolismo, ele pode ser preservado por meio dessas exposições e dessas utilizações e cooperação cultural. Justamente porque agora a gente vai ter métricas melhores de reparação, também de coisas históricas que vai fazer com que ajude o país a se recuperar financeiramente. Ou seja, a gente não vai ter apenas países que eles vão estar com as obras de novo, mas eles vão ter, e que eles vão ter que arcar com as coisas da obra de mudarem, vão ter que arcar com tipo, limpeza, etc. Vai ser bem pior. Eles não têm esses recursos suficientes justamente para garantir a segurança da obra, ou ela vai ficar inacessível para essa maior parte da população por questões de localização e esse custo de visitação. O nosso objetivo é justamente reparar o dano causado pelo imperialismo, que é preciso dar para os países saqueados os recursos que o imperialismo tirou. Isso significa justamente não devolver apenas um símbolo sem estrutura para que ele signifique algo presente. A métrica principal desse debate justamente vai se pautar qual forma de reparação cumpre melhor o objetivo de corrigir uma injustiça histórica causada pelo imperialismo europeu. O Drake, como um bom economista, ele vai desenvolver mais nosso modelo por meio de uma remessa de dinheiro pelos royalties, mas eu vou falar para vocês os práticos, os ganhos sociais e políticos no nosso caso. O primeiro argumento vai ser justamente sobre esse alcance real da reparação. A afirmação é que a compensação financeira gera reparação mais ampla, atingindo mais pessoas e criando efeitos duradouros. Tá, a lógica começa pelo reconhecimento de que a revolução física é um ato limitado de recuperação. Ela desenvolve a posse, mas não resolve esse déficit estrutural de recursos que os países têm para transformar aquela posse em benefício coletivo. Isso acontece por causa de um motivo central. O imperialismo ele não foi apenas a remoção desses símbolos culturais, mas esse processo de drenagem econômica. Ele se deu por meio de mecanismos como exploração de recursos naturais, trabalho forçado, imposição de sistemas tributários desiguais e esse monopólio comercial. Esses mecanismos eles deixaram países colonizados com economias fragilizadas, baixa capacidade industrial e déficits educacionais. Esse impacto prolongado por décadas reduziu justamente essa capacidade desses países de investir a preservação cultural e educação. E é aí que a nossa política se encaixa melhor dentro da métrica. Ao invés de devolver apenas um símbolo, a gente vai desenvolver capacidade material. Quando um país ele recebe uma obra de volta, os mecanismos de impacto são restritos. Primeiro, porque o objeto físico precisa de transporte local especializado, como eu tinha falado, caracterizado para vocês, envolve embalagens, controle climático e seguro. Isso justamente consome parte desse orçamento que ele poderia ser usado em cultura. Segundo, ele precisa de esse armazenamento e expostos com condições de segurança e preservações adequadas, o que requer esse investimento ainda mais contínuo. E terceiro, o acesso ao objeto é geograficamente ilimitado. Apenas quem vive ou visita a cidade onde ele está pode apreciar. Isso cria justamente um benefício concentrado, quase que elitista, que não se traduz em reparação estrutural. A compensação financeira, ao contrário, se dá por meio de um mecanismo de liquidez imediata. Funciona assim. Primeiro, um órgão internacional bilateral define critérios para valorar cada obra, levando em conta essa relevância histórica, valor de mercado e contexto de aquisição. Depois, o país detentor, no caso, geralmente o europeu, ele transforma esse valor ao país de origem. Essa transferência pode ser pontual ou parcelada ao longo dos anos, o que cria justamente essa previsibilidade orçamentária e estabilidade financeira. O governo receptor ele pode direcionar esses recursos para uma ação de alto, pera só um minuto, de alto impacto, por meio de restauração de patrimônio ainda existente no país, financiar museus locais, criar programas de cultura dominante, enfim, integrando essa história nacional dentro dos currículos das pessoas para que elas consigam ter mais acesso. Justamente gera maior essa receita cultural. Tá? O efeito dessa política é justamente um multiplicador. Quando a gente investe em preservação de outros bens culturais, o país ele amplia seu acervo disponível internamente, beneficiando esses milhões de cidadãos ao longo do tempo. A investir em educação histórica justamente cria uma geração mais consciente da sua
própria identidade, capaz de fortalecer essa coesão social e reivindicar espaço no cenário internacional. Quando a gente fomenta esse turismo, a gente vai gerar um pouco mais de estabilidade para o país também, isso é muito bom, porque vai ter essa estabilidade financeira. Além disso, a compensação financeira não exclui a possibilidade de manter o simbolismo vivo. A gente inclui isso em acordos que essas obras continuem sendo exibidas em mostras temporárias e também dá justamente esse acúmulo de conhecimento. Tá, Rafa, pode rápido. Essa moção é de policy. O ônus de fazer um modelo e o contramodelo é exclusivo de primeiro-ministra e de líder de oposição. Então, O quem tem nosso que lidar é você. Tá, o nosso modelo, justamente, ele se dá por meio que a gente vai ter essa recompensação desse dinheiro sendo transmitida por meio desses royalties. Eu falei sobre isso, o Dre ele vai aprofundar ainda mais, mas o modelo ele já foi estabelecido, vai ser por meio de royalties. Outro ponto crucial é justamente que essa compensação ela evita esses riscos que a devolução física carrega. Muitas obras elas são frágeis, sensíveis e variam de temperatura. Como eu tinha falado para vocês, guardá-las nesses locais sem tecnologia adequada pode acelerar essa degradação. E aqui entra o nosso pensamento principal. A oposição ela vai dizer que o dinheiro não compra essa história, mas nós mostramos que o dinheiro compra condições para proteger essas histórias e contar muitas outras histórias que ainda estão ameaçadas. O benefício deles é simbólico e concentrado. O nosso é simbólico e prático, distribuídos para milhões e com potencial de durar décadas. O nosso impacto é que muita gente se beneficia, seja por esse acesso ampliado mais à cultura ou por oportunidades educacionais que justamente o governo vai ter. Isso também vai ter uma maior viabilidade e estabilidade do nosso lado, porque justamente a compensação financeira ela é muito mais viável em garantir essa estabilidade internacional, evitando esses riscos e ampliando essa comparação, somente porque agora as pessoas elas vão estar mais cientes das infraestruturas do país receptor e elas vão ter mais esse apoio. A gente ganha esse caso porque o nosso lado não só repara essa injustiça, como eu falei para vocês, mas que esse sistema que impede que ele se repita, garantindo que o legado cultural desses países não dependa mais e eles possam ser mais soberanos dentro de si mesmos e agora eles possam ter algum respeito dentro da própria cultura internacional. Tá, muito orgulho em propor. Perfeito, muito obrigado pelo excelentíssimo discurso. Só uma pergunta, gente. Vocês conseguem ver o cronômetro que eu colocou aqui na tela? Sim. Todo mundo consegue ver? Sim. Eu não consegui ver ainda. Eu também não. Aceitar. Aqui tem que entrar dentro do chat e clicar, né? Então, tipo assim, acho que fica um pouquinho difícil. Isso, É, ok. tipo assim, perdão, mas é o aplicativo que o Iago colocou no chat? Isso, ok. O Iago disse que vai continuar, vai ficar com os dois, colocando no chat. Então, agora está reconhecida a líder de oposição pelo tempo que ria. Oi, gente, tudo bem? Eu espero que vocês consigam me escutar bem. Primeiramente, queria fazer alguns agradecimentos. Primeiro, agradecer a minha dupla William. Cara, tipo assim, esse foi um campeonato, tipo assim, muito emocionante pra mim. Não sei se foi assim. Eu gostei muito, pra mim foi um dos melhores campeonatos. Então, assim, muito obrigada pela dupla, muito obrigada por ter me chamado. Eu amei essa dupla. E agradecer a minha sociedade de debates, a SDUFRJ. Muito amor, muito carinho, muito obrigada por tudo. E agradecer a minha família também, né? E a todo mundo que tá nesse debate. Vai ser um debate incrível. Só vou botar meu cronômetro. Tá. Inicio meu discurso em 3, 2, 1. Mas eu percebo, a devolução de uma obra de arte em um país de origem é, acima de tudo, sim, Malu, um ato de resgate de identidade de memória cultural. Para nações que sofreram como colonialismo, a perda do seu patrimônio artístico e histórico não foi apenas uma subtração de objetos, foi a remoção de pedaços da sua história, seus mitos, suas crenças, sua autoimagem. Pensando no países como a África, que tiveram suas peças saqueadas em atos de violência, a devolução de peças não é apenas uma entrega de um artefato, é o retorno de um elemento do passado com símbolos de resistência e uma forte inspiração para as futuras gerações. A presença dessa peça nos museus de origem permite que o povo se veja refletido em suas próprias histórias, que compreenda a continuidade da sua cultura e que recupere essa narrativa que foi ilustrada por séculos. A compensação financeira, nesse contexto, atua como uma tentativa de comprar o silêncio e o silêncio e o esquecimento, atribuindo valor monetário a uma perda
que é imensurável. Eles valorizam o trauma histórico e a violência simbólica, transformando um ato em reparação moral em uma transação comercial fria e distante. O dinheiro, com seu caráter transitório, nunca poderá substituir a permanência e o significado profundo que uma obra que a arte representa a um povo. A reparação não se mede em moeda, mas na restauração da dignidade. A devolução física, ao contrário da compensação financeira, abre porta para um desenvolvimento e uma autonomia cultural. Ao invés de um capital pontual, limitado, a presença de obras de arte em seu local de origem gera um capital recorrente através de turismo cultural. Países como Egito, a Grécia, Peru, com seu patrimônio arqueológico, demonstram imenso potencial econômico e social que o turismo e as obras de arte podem gerar. Um exemplo disso é o Zimpar, a devolução de obras desse acervo cultural, resultando em um esforço conjunto de uma negociação baseada em respeito, ajudou a transformar um local em um destino turístico e cultural rico, atendendo visitantes do mundo todo. A exposição de obras em museus locais não apenas educa seus próprios cidadãos sobre sua história, mas também cria um vínculo de geração e renda, emprego, investimento em infraestrutura cultural. Essa autonomia econômica e cultural é um dos pilares para a construção de um futuro mais próspero, permitindo que essas nações se tornem protagonistas da sua própria história, não apenas fornecedores de matérias. Além disso, a restituição de obras no mercado para a melhoria de relações entre países, o Willy vai te explicar melhor sobre nesse ponto, mas basicamente ele promove uma parceria cultural e visões melhores internacionais. A devolução de uma obra é um gesto de responsabilidade moral e ética que demonstra o reconhecimento de erros do passado e a vontade de construir uma relação de igualdade e respeito. Essa atitude promove uma diplomacia cultural positiva, incentivando a cooperação e intercâmbio de conhecimento e criação de disposições. Em um mundo em que cada vez mais interligado, a imagem do país que se recupera a devolver patrimônios culturais e da origem colonial é cada vez mais associada a uma visão anacrônica e insensível. A devolução, por outro lado, fortalece essa reputação internacional, mostrando um compromisso genuíno com a justiça. É uma vitória não apenas cultural, mas também para uma diplomacia mais digna entre esses países. Esse debate é muito sobre memória, dignidade e a dor de um povo. Quando olhamos para um artefato de museu, muitas vezes olhando para um museu europeu, muitas vezes a gente só enxerga a beleza, a raridade, a perícia sobre algo. O que raramente enxergamos é o vazio que ele deixou para trás. Não é apenas um espaço físico na sala de um museu, é um vazio na alma de uma nação. Eles foram tomados de um meio de guerra, saques, violência brutal, de colonialismo. Cada peça carrega o peso de subjugação, de perdas de vida, de desrespeito da cultura inteira. Propor uma compensação financeira por essa perda, na essência, é uma tentativa de colocar um preço na dor de sofrimento. E como dissemos anteriormente, nos causamos um dano incalculável à sua história, identidade, mas está aqui uma quantidade de dinheiro, isso deve ser suficiente. Mas o dinheiro não pode comprar o que for pedido. Ele não pode preencher a lacuna da identidade cultural. Ele não pode pagar um trauma, o valor de uma obra de uma comunidade de origem. É a ancestralidade, a espiritualidade, é a ligação viva que vivemos entre nós, a manifestação de rituais, crenças nativas que dão a vida. Mantê-los em coleção estrangeira é perpetuar a ferida, continuar dizendo que a história de um povo é uma mercadoria, algo que não pode ser negociado e valorizado, ou com euros e dólares. Não pode ser. A devolução, por outro lado, é um ato de ética e imunidade. É um reconhecimento de que o passado ele foi injusto, que o presente tem uma responsabilidade de corrigir essa injustiça. É um gesto de solidariedade, de respeito à humanidade. É um passo de direção à cura, um convite para que uma história desperdiçada comece a ser reconstruída. A verdadeira reparação não se mede em dinheiro, mas sim na restauração da dignidade e da capacidade do povo de se reconectar com o seu passado e conseguir se reconectar com o futuro. Somente assim, devolver não foi o tirado da força. Quando olhamos para obras geradas nos museus europeus, como o Louvre, somos treinados a ver sua beleza, estética, admiração, perfeição cultural. Nós não é mostrado sua narrativa, nos é apresentado um objeto descontextualizado, uma peça isolada e um pedestal, um mero testemunho. Nesse contexto, a obra é reduzida a um item de colecionador, a um mero mercadoria de alto valor, e que atribui preço a um lugar canônico, a arte universal. No entanto, quando esse mesmo obra retorna ao seu país de origem, ele deixa de ser apenas uma arte, ele se torna algo maior, ele se assume um peso cultural, que é o peso da sociedade inteira. A peça, que era vista como um objeto de beleza em um salão europeu, ela é um celular, manifestação física de uma memória coletiva, a prova vídeo que a história resistiu à violência e apagamento. A devolução transforma um objeto em símbolo de resiliência, de identidade. Uma massa que era apenas uma peça exótica em Londres se torna em seu contexto original um rosto de um ancestral, um elo consagrado, a manifestação de um rito, um bronze, era aclamado por sua forma de tornar um símbolo do império. A presença dessas obras em países de origem permite que o povo veja sua própria história, se torne ferramenta pedagógica, fonte de inspiração, a reafirmação de uma identidade que foi brutalmente silenciada. Enquanto na Europa as obras são vistas como beleza, em casa eles são significados como eles têm outros significados. Devolução não é apenas entrega de objeto, é uma restauração de uma cultura. Agora, algumas blindagens. Primeiro argumento pode vir aqui, o argumento de que grandes museus como o Louvre agem como um museu universal de disponibilidade de tudo. Isso é uma isso aqui, a gente não vai vir que é profundo eurocentrismo e paternaliza, ele possui que a Europa é o centro do mundo e que a presença dessas obras longe de país é mais valorosa, ou não sei, antes que acabe o tempo, vou assistir pós de Segundas Casas. Bianquinha, espera um pouco. Em ambos os cenários vai ter um sentimento ainda de injustiça. Independentemente do que acontecer, vai ter uma compensação. Segundo ponto, me explique como é que vai ter um fator simbólico depois de passar tanto tempo essa obra sendo embranquecida.
Vou te explicar agora. A proposta de um país de recuperar financeiramente através de um pagamento pela obra é uma perspectiva que, embora pareça pragmática, fala em capturar o real valor a longo prazo, que é a devolução de artefato que ele representa. O pagamento, mesmo que substancial, é um capital fixo. Ele pode ser gasto em 1 ano ou 2, ser direcionado para projetos pontuais e no final se dissipar. O dinheiro é fungível, ou seja, ele não pode ser substituído, não pode ser substituído a perda de um valor longo a tempo sustentável inflamado. Ele não possui essa capacidade de criar um fluxo de renda sustentável e, mais importante, não consegue restaurar a dignidade desse povo, que vai ser restaurado pelo simples fato de eles terem essa perda, essa coisa devolvida a eles, retornada a eles como um símbolo de que eles vão conseguir se reconectar ao passado. Esse negócio de branquecer a peça, para mim, não faz muito sentido. A quantia oferecida por essa obra, por mais alto que seja um valor finito, uma conta fechada, Por outro lado, a devolução dessa obra de arte é um ativo inestimável que gera um capital recorrente. Uma obra de arte em seu país de origem se torna um pilar de uma indústria cultural em crescimento. Ele atrai turistas, pesquisadores, estudantes, entusiastas de arte em todo lugar. Esse fluxo constante de visitantes não gera apenas receita através de ingressos, mas também impulsa a economia, locais de hotéis, restaurantes, transporte, comércio. A presença de obra em museus locais incentiva a criação de empregos, formação de especialistas e área de desenvolvimento de infraestrutura cultural. No caso do Zembabar, que mencionei anteriormente, a revolução perfeita. A devolução dessas obras não resultou apenas num gesto simbólico, mas na criação de um polo de atração de turistas, que gera riqueza, reconhecimento cultural. A obra se torna o coração de um museu, que se torna a transformação de um centro de educação, pesquisa e orgulho nacional. É investimento para o futuro, que se renova a cada visitante que vem, a cada geração que se passa, que se conecta com a sua própria história. E, por fim, o dinheiro não paga a obra... Ui, perdi no tempo. Muito obrigado pelo excelentíssimo discurso. E agora, para encerrar o debate das casas de primeiro governo, o adjunto de governo está reconhecido pelo 37 minutos e 15 segundos. Antes de mais nada, eu também queria fazer agradecimento, queria agradecer principalmente a Malu, que aceitou esse convite. Ela recebeu até convites mais sedutores aí, e fiquei muito feliz porque ela me escolheu. Além disso, também agradecer a minha própria CD, que sempre realiza uns campeonatos legais, que também sempre tem um senso de união muito forte ali, que eu acho muito incrível como tudo isso foi construído. E bom, chega de agradecimentos, eu vou só organizar aqui o meu papel. E, pessoal, só um pouquinho de paciência. Eu tô pelo celular, eu vou colocar o Debate Keeper, enfim. Façam POIs pelo chat. E se eu não receber POI pelo chat, não, foi só porque eu não consegui ver. Mas eu acho que eu consigo ver sim, tá bom? Só um segundinho para organizar minhas folhas. Bom, mais uma vez, todo mundo me escuta? Deixa eu só olhar aqui no chat. Sim. Boa, obrigado, cara. Que eu tenho que ficar mudando a aba toda hora. Tá, vamos lá. Vou começar em 3, 2, 1. Bom, no primeiro momento eu quero falar que o modelo está dado. É só uma questão de significado da palavra royalty, que conforme o país ele for tendo a posse daquela obra, ele vai ter que fazer uma compensação financeira pontual, no sentido de sempre que oferir lucro, tiver um uso daquele quadro, então até mesmo a posse e ter o direito sobre o uso daquele quadro, você tem que pagar para o país que é dono daquele quadro. Esse é o conceito de royalties, funciona a mesma coisa no petróleo, o governo e o país é dono do mar, e qualquer empresa privada ou pública que for explorar o mar, ele tem que pagar um royalty por uma compensação. É uma lógica simples, e ela funciona, e ela é financeira. O modelo está dado. Vamos lá. Além disso, é de praxe que quando você tem essa reparação histórica, o país originário, ele escolhe a própria narrativa, ele tem alguns processos de negociação quanto a isso é muito importante. Mas vamos lá. Antes, começando por um contexto. Por que essa compensação financeira é mais importante? Essas obras, em sua grande maioria, foi apropriada em um período imperialista, um período onde a Europa basicamente invadiu, principalmente a África. Eu sei que tem a questão do Peru e etc., de outros países, mas isso ocorreu e esse debate ocorre principalmente numa relação entre Europa e África, mas todo o meu argumento ele se aplica também para a América do Sul e outros países. Vamos lá. O país que teve a sua obra apropriada, quando você devolve literalmente a obra para eles, que é o caso das oposições, isso gera 2 pontos. O primeiro é a autonomia do que fazer com aquela obra, esse é um ponto de impacto principal que a oposição vai trazer, e o outro é que consegue atrair visitantes, esse também já foi falado pela Bianca, e também vai estar dentro do meu ponto de engajamento mais para frente. Vamos lá.
Perceba, o nosso caso, ele interage principalmente com o clash de autonomia. E por quê? Apesar de você ter autonomia do uso do quadro em si, ele não ajuda muito esse país pobre que foi explorado, que sofreu um processo de imperialismo, principalmente que falando sobre países que estão ainda em desenvolvimento, que têm dificuldades, por exemplo, com segurança alimentar, emprego, enfim, e de dar uma qualidade de vida boa para aquela população. Então, apesar de a gente ter uma autonomia de uso, de que forma que isso ajudaria? Devido à necessidade de tecnologia, para até fazer a manutenção do quadro, você tem que ter produtos, tem que ter técnica, é um processo muito difícil e custoso. Isso pode até mesmo se tornar um ônus para os governos, até porque nesses países também é de costume, também é de praxe, que os museus, como não tem uma grande lógica financeira ali dentro, não tem um grande poder de compra da população, esses museus muitas vezes são sustentados pelos próprios governos, pelo setor público. Então, quando você tem esse quadro, isso pode gerar até mesmo um ônus para esses países, porque eles vão ter que cuidar dele da melhor forma possível e não deixar aquele quadro se deteriorar. Só que no nosso caso, quando essa obra, né, ela está, por exemplo, em Paris, em Londres, lá já é um lugar, principalmente aí engajando no ponto do turismo, já é um lugar com um turismo muito forte. As pessoas elas não vão exatamente pela obra, elas vão porque é Paris e é Londres. Paris, se eu não me engano, ainda é o país que mais recebe turismo no mundo. Então, além disso, de você ter um turismo forte por natureza e natura, até porque ir para um país ele é multifatorial, você não vai só para um país porque tem uma obra em específico nele lá, então esse delta de aumento de turismo ele é muito difícil de ser provado pela bancada de oposição. Além de ter esse ponto assim, de questão de volume de pessoas passando, você tem que os tickets nos museus são em euro. Isso é muito importante, porque para esses países que ainda estão em desenvolvimento, você ainda multiplica essa remessa, né, que entra dentro desse país mais pobre. E quando esse volume é enviado para esse país, ele consegue ter a liberdade e autonomia de uso. Então, ele pode fazer políticas sociais, investimento, investir em educação, investir também em cultura. E também, dificilmente essa obra, dificilmente essa obra vai atrair muito turista para lá. E, inclusive, com um mundo já conservador e com esse desinteresse de ir, por exemplo, para a África e etc., você corre o risco ainda dessa obra simplesmente cair no esquecimento. Ela não está lá nos grandes holofotes, os países não estão vendendo o marketing daquela obra que tem, etc, etc. O país em desenvolvimento também não tem essa capacidade de expandir a ideia daquela obra e fazer esse marketing de turismo e etc. Então, no cenário deles, essa obra é muito menos vista. Em outras palavras, países que foram explorados, eles precisam muito mais desses recursos financeiros do que um quadro. Ainda que oposições falem sobre a dependência, essa dependência também é mitigada pelo pragmatismo financeiro, porque esse próprio investimento, esse próprio valor de dinheiro dá uma liberdade de escolha. Ele pode escolher contar, por exemplo, melhor a sua história dentro da educação, dentro da cultura. Esse dinheiro pode ser reinvestido, inclusive, para isso. Então, a gente também... um outro ponto também que a gente lida de oposições é que a gente também lida com a ideia do reconhecimento para o próprio povo, com a história contada. E aí, esse caso aqui é muito importante. Vamos lá. Essa história, a história do quadro, do processo antropológico que surgiu aquele quadro, etc., conta a história daquele país. Essa história ela pode ser contada independente da obra estar ali ou não. Ela pode ser feita através de réplicas, através de educação, através de cultura, inclusive usando esse próprio dinheiro para ser reinvestido ali. E quando a obra ela fica na Europa, aí é um ponto muito importante. Tem um grupo na Europa muito importante que precisa ouvir aquela história. E esse é o ponto, e esse ponto é muito importante e eu quero aprofundar ele aqui, porque quando a obra está na Europa, os brancos, as pessoas privilegiadas, os ricos, de todo mundo, ele acessa aquela obra. Então a obra não é só um prazer sensorial que você vai olhar e olha como que a Europa está tendo esse prazer sensorial de olhar essa obra aqui. Tipo, a obra vai muito mais além. A obra conta uma história. A obra é um ato. E muitas vezes um ato antirracista, um ato anti-xenofobia. Então você praticamente está fazendo esse ato diretamente dentro daquele país. Vamos lá, POF para Segundas Casas. Drey, esse é um salto lógico, porque pra gente estar debatendo isso, minimamente você tem que conceder que o país consegue receber essa obra e preservar. E, por favor, não vem falar de conscientização Beleza, de não, um show de rico bola. branco. Cara, olha só, Farinella. Esse foi um pequeno ponto que pode surgir um ônus. Que não surja. Você tem que me provar por que esse volume de turistas vai ser tão grande a ponto que compense financeiramente mais do que receber esse dinheiro, que já que você tem uma população ali, muitas vezes tão sofrida, que passa por insuficiência alimentar e etc. Enfim, não pega esse ponto específico e tenta espantalhar meu caso. Vamos lá, a obra não é um prazer sensorial, ele conta uma história e é um ato muitas vezes de militância dentro daquele país. Então, no nosso cenário, essa obra se torna resistência principalmente onde tem que resistir.
Então você mostra para o europeu, na cara dele, o que ele fez, porque quem controla a narrativa da história através de acordos é o próprio país de origem. Então, quando a gente mantém a obra lá, isso impacta o propulsor do preconceito, o propulsor do imperialismo. Você está falando para eles, olha o que é esse seu preconceito, uma cultura que às vezes, muitas vezes é velada e você não consegue ver. Olha só o que fez com a gente, olha só o que o imperialismo em seu país causou em toda a África, causou em toda a América do Sul. Então, você está fazendo a locução exatamente para quem mais precisa ouvir, para quem mais você precisa contar essa história. Então, esse impacto ele atinge principalmente a quem mais precisa ouvir para diminuir o preconceito em cima desses países africanos. Encerro. Muito obrigado pelo excelentíssimo discurso. Rafa, sua mãozinha está levantada. Desculpa, obrigada por Perfeito. avisar. Tranquilo. E agora, para encerrar o debate das casas altas e o debate da casa de primeira oposição, adjunto de oposição está reconhecido pelo tempo de 7,5 segundos. E Ok, gente. Eu espero que esteja dando para me ver direitinho. Mas, enfim, claro, eu queria agradecer a Bianca, principalmente, minha dupla. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Foi muito difícil roubar você da Cecília, mas felizmente nós conseguimos fazer uma boa caminhada até agora. Eu fico muito orgulhoso de ter você como dupla desse campeonato. Agradecer a todo mundo que está aqui na mesa, que está aqui na sala, e a mesa, claro, e a SDFRJ, que, enfim, é a minha SD e também que está fazendo esse campeonato. Certo? Dito isso, eu vou iniciar meu discurso em 3, 2, 1. O seu modelo não passa dando debate, pois o modelo de royalties não é compensação, é direito de uso. Compensação financeira, segundo o próprio direito internacional, é uma quantia única que pode ser parcelada, isso concedemos, mas que não é linkada a uma receita constante. O pagamento de royalties, na realidade, só pode acontecer no nosso cenário, pois para um país receber royalties sobre algo, aquela obra tem que ser pertencente fisicamente a ele. Eu ganho royalties somente quando uma obra é de posse e propriedade física de um país, assim como eu ganho royalties de imagem porque a imagem é minha. Você mesmo disse, eu recebo royalties do que é meu, mas para ser justo ainda, nós ainda vamos trabalhar isso mais no final do meu discurso, tá? Obras apropriadas de países subdesenvolvidos foi uma prática comum no século XVIII e XIX, uma prática visada principalmente conseguir ganhos materiais e simbólicos de uma conquista, de uma vitória simbólica do povo, e da admiração pela extravagância de algo que é de fora, estranho, de longe. Você não admira por causa desse valor simbólico, mas pela extravagância. Essas peças, muitas vezes admiradas pelo seu caráter único, trouxeram diversos de materiais e materiais para países europeus. Diversas peças hoje no Museu da Inglaterra são derivadas de colônias africanas ou asiáticas. Muitas dessas peças são objetos comuns, como espadas, escudos, peças de roupa e outras muito mais complexas, como a estátua de 11 mulheres da Grécia, onde a 11ª está localizada em Londres. Isso é algo muito importante de se entender, porque muitas dessas peças completam outras que estão localizadas nesse país e tem seu significado perdido graças ao roubo de outra parte que está em diversos países. Você basicamente separa e esquarteja culturas entre diferentes países, um conjunto que unido formando uma cultura, um povo, um símbolo. Devolver a obra, nesse caso, não é apenas um bem material, uma vitória simbólica de um povo reprimido que clama pela devolução desses itens e uma recompensa moral gerada a partir de uma violência simbólica. O roubo permanente dessas obras em território estrangeiro significa o andamento de uma visão de violência simbólica gerada dentro das pessoas desses países. Corresponder às gigantescas demandas populacionais dessas nações colonizadas permite justamente que você consiga preencher um gap de identidade gerada pelo esquartejamento histórico do passado. Isso representa uma vitória moral contra uma nação que no passado te colonizou. O fator simbólico não é apenas mais um item, mas um fator de devolução dessa obra ao seu local original. Isso é ainda mais importante quando consideramos como são países que necessitam dessa união de identidade. Muitos países têm museus que só foram construídos durante a fase pós-independência, né, tentativa de construir uma identidade nacional, mas a falta de objetos históricos de grande relevância que permitisse a criação de uma cultura única que pudesse unir diferentes povos, fez que muitos museus ficassem vazios e grande identidade perdida. O próprio ato de devolver essas obras tem um ganho per si. Eles estarem dentro de um ambiente europeu implica a apreciação apenas estética, mas devolvida a um país, ela representa mais que isso, ela é ressignificada e passa a ser um símbolo de contínua vitória de um povo dominado contra o outro. É uma vitória moral e simbólica que traz um apreço não apenas pela sua extravagância, como é em um G, mas também que ela representa pela sua devolução. É justamente desbranquecer essa obra e desbranquecer essa parte de uma história e fazer esse embranquecimento parte de uma história de subjugação que está sendo superada. Pedro, você grande a obra é fraca e frágil, não é um hábito racista manter a obra, pelo contrário, é manter o racismo por extravagância, é uma degradação apenas pela extravagância, não pelo seu valor simbólico. Nós ainda vemos um fator simbólico ao desbranquecer essa obra. Você aumenta o preconceito e mantém através de uma admiração, que não é acompanhada de valorização das culturas locais, uma vez que essa cultura local é Paris e Londres. É algo mediado, mostrado para o mundo, é ter um chefe de Estado de um país visitando um país que colonizou, entregando essa obra. Nessa posição, ele não é mais alguém que domina, isso facilita o processo de construção de autoconfiança populacional. Imagine, por exemplo, o rei George visitando o Museu Africano e entregando essa obra. O ganho midiático de autoconfiança é único nesse cenário. Pagar nesse cenário, tanto principologicamente quanto de forma prática, representa mais uma forma de calar a boca dessa potência contra os povos. É, de novo, uma forma de você se mostrar como um país salvador, comprando silêncio desse país enquanto você ganha milhões e milhões pelo turismo, ganhos com direito de imagem, etc. O fato é que o pagamento, no seu pesamento do dano causado a partir
partir disso, é visto como justamente mais uma vitória do colonizado sobre o colonizador, do colonizador sobre o colonizado. As demandas decoloniais crescentes desses povos, como vimos no Mali, Burkina Faso, Ruanda, Mali, Botsuana, não é por dinheiro, mas é uma vitória, orgulho nacional, identidade. Aceitar isso gera ainda mais desunião, aceitar isso gera ainda mais desunião da classe interna, por ser visto como mais uma forma de subjugação. É aceitar que todas as mortes e genocídios gerados no passado contra os povos culturas para conseguir as obras são justificadas dependendo do preço que você tem a pagar. Os ganhos monetários são muito mais presentes no nosso cenário quando temos uma fonte contínua de renda nesse cenário. Essas obras são muito conhecidas, tem diversos ganhos monetários relacionados a elas. Suas exposições geram eventos, congressos, períodos de viagem, períodos de férias. Todos esses críticos aí agora têm que visitar a África e não a Europa para ver obras africanas. Isso gera uma renda muito mais ampla, contínua e principalmente constante. Como foi dito, grande parte desses países africanos tem museus e tem espaços culturais e tem turismo, inclusive em grandes cidades. Colocar essa obra que tem valor agregado permite que o turismo se transloque para dentro desses países. Se antes eu tinha 10 obras e 10 países eram do lucro constante por meio de uso de direito de imagem ou cultura de direto, agora eu tenho uma receita muito mais constante e no longo prazo gera muito mais receita dentro desse país. Dizer que países africanos não têm recursos para manter obras é mentiroso e eu vou utilizar dois mecanismos para isso. O primeiro é que eles já têm infraestrutura construída nesses países e adivinha, países africanos também têm receita direcionada à cultura e é dada por três fontes. A primeira é receita interna, a dívida de impostos, a segunda é receita por meio de programas da ONU, que hoje são pagos, hoje são pagos aos países desenvolvidos, olha só, e o terceiro é fundos para a arte e cultura da União Africana. Tudo isso permite que todos os países tenham a receita necessária para manter as obras importantes. Além disso, os próprios ganhos de receita gerados com a visita agora para esse país permitem que isso seja utilizado para manter essas próprias obras. Uma parte do lucro, obviamente, vai para a preservação dessas obras, desde que elas geram receita por meio tanto de fundos internacionais direcionados à cultura, como por meio da visita direta. Além disso, a valorização dessas obras é muito mais verdadeira e dedicada entre esses países do que um país europeu. Eu tenho diferentes organizações de grupos étnicos que cuidam dessas obras artísticas e têm a capacidade de preservar esse espaço, assim como grupos indígenas no Brasil, por exemplo. Hoje, se eu quero ver obras artísticas culturais africanas, eu não vou para a África, eu vou para a Europa. Um país como o Egito conseguiu uma independência em relação a essas obras, conseguiu ter diversas obras sendo expostas lá. Mas vamos trabalhar mesmo no IVNIF, mesmo que esse modelo passe a mesa compra, ele ainda é inferior, pois a receita gerada a partir dela é uma parcela ínfima comparada aos ganhos potenciais se ela colocar dentro do país de origem. E outra, dinheiro per si não é o suficiente para garantir que esses lucros vão ser bem gerados, tá? No seu cenário, você só dá dinheiro. No meu cenário, todo ganho tem um ganho local derivado da partir disso, como hotéis, restaurantes, ganhos de polos econômicos muito mais relevantes que não depende de uma boa fé do governo. Isso é muito importante para apontar a contradição em relação ao primeiro governo. Se vocês defendem que governos africanos e asiáticos são ruins e vão gerir mal essas obras, parabéns, vocês provam o nosso caso. Como vocês mostram que eles vão saber gerir bem esses recursos? Dentro desse cenário, acontece que no meu cenário os ganhos são derivativos do livre mercado para os povos locais que merecem, e não da boa-fé de um governo. Eu tenho instituições locais e éticas, assim como eu tenho instituições indígenas que hoje cuidam de acervos indígenas dentro do Brasil, que têm muito mais capacidade disso, mas mesmo assim ainda tem ganhos que são gerados a partir disso nesses polos locais, que não podem ser quantificados em relação a um ganho mínimo em relação ao que você vai dar, mesmo comprando esse cenário de royalties, aí no seu caso ainda supera assim. E assim, tendo aqui então a comparativa, de um lado você tem dinheiro, do outro lado você tem dinheiro e ganhos simbólicos. Antes de continuar, apoie. Beijo. Obrigado, William. Em ambos os cenários, existe uma criação de paradigma de que a Europa foi boazinha e está devolvendo algo que literalmente fez contra a África ou os países explorados. Lide com um caso que seja Na muito verdade, não. estudante. Não. Na verdade, não. O ponto aqui é a percepção em relação a como as pessoas veem esse ganho dentro do seu cenário. No meu cenário, em que essa obra está dentro do país, ela está gerando ganhos a partir dali. E você não presta atenção no caso da Bianca, no meu caso, porque a ressignificação que é gerada a partir disso é um ganho, é uma demanda que foi gerada justamente contra esses países. O ponto não é que esses países vão ser vistos como bonzinhos que vão devolver a obra, o ponto é que esses países estão justamente entrando no cenário agora que eles não são mais quem dominam, e são justamente aqueles que estão sendo subjugados em relação a isso. É um ganho de vitória imaterial dentro desse cenário. Eles não são bonzinhos porque eles fizeram isso. Na real, isso foi fruto de muita luta, muita coisa. Você valoriza todos os genocídios que foi feito em relação àquela obra, todos os processos que foi feito por dentro de um museu local que respeita toda a história daquela obra. Ou seja, os ganhos de desembranquecimento dessa obra estão muito mais no meu cenário, e os ganhos valorados a partir disso estão muito mais no meu cenário. Se você competir por em qual dos dois cenários o branquinho é visto como superior, no seu cenário isso é muito mais provável, trabalhando no melhor cenário que essa receita é suficiente para gerar algum ganho. Aí sim que o branco vai ser visto como superior mesmo e visto como um cara bonzinho. Mas a crescente em relação a odiar esses países é algo que acontece em ambos os cenários. Isso só é criado em ambos os cenários no status quo, mas no seu cenário tem muito mais capacidade de ser visto como algo do homem branco bom. No meu cenário, eu tenho muito mais ganhos a partir disso, a partir dessa união e identidade nacional gerada a partir disso. Portanto, é um ganho simbólico, psicológico e material. Eu tenho ganhos tanto materiais quanto imateriais que não podem ser feitos por nenhuma outra forma, senão respeitar essa demanda local. Muito orgulho em Muito obrigado pelo excelentíssimo discurso. E agora, para iniciar o debate das casas baixas, a mesa convida extinção de governo. Está reconhecido pelo tempo de 7 minutos e 15 segundos. Will, não fique pelado na câmera. Obrigado. Ah, tá com luz. Ai, bom demais ver vocês, gente. Fico tão feliz estar nessa CM. Obrigado à mesa, obrigado ao FRJ pela organização.
Obrigado, Thiago, por ter duplado comigo. Eu já te falei isso na pré-semi, eu vou te falar novamente, é um orgulho te ver aqui. Eu te conheci em 2023, ainda quando você estava no ensino médio, eu já estava já no meu terceiro ano de faculdade. Então, eu não esperava que isso iria acontecer comigo, que eu ia debater com alguém que entrou na faculdade e entrou no mundo de debate por conta de mim. Eu tenho muito orgulho de você, eu tenho, assim, nenhuma palavra, né? E também obrigado aí para todo mundo que está aqui, meus amigos. Conheço todo mundo que está debatendo comigo. E como é domingo, e possivelmente meu pai vai estar escutando isso na gravação. Desculpa, pai, por não passar mais tempo do teu lado. Obrigado pelo apoio, eu te amo bastante. E é isso, né? É, eu vou, eu vou começar a. Ixi, Maria, a do pai é foda. Eu vou começar a discursar em 3, 2, 1. Mesa, primeiras bancadas, não houve uma leitura correta desse debate. Esta casa realizará compensações. Intrinsecamente é dentro do fiat desse debate que literalmente a gente já tem uma percepção de que a Europa, ou essas pessoas que expropriaram essas propriedades, essas obras de arte, elas já se sentem culpadas de alguma maneira. Elas precisam ou resolver por uma maneira de compensação ou devolver isso. Então, de qualquer lado dos mundos que literalmente analisar como que vai ter uma renda ampla e contínua e como que cuidar ou não dessas obras é desonesto. Não é o correto desse debate. Ambos os mundos acontecem de alguma maneira. Quantificar isso depende muito mais de fatores externos do que está sendo literalmente debatido aqui. Em ambos os cenários, a gente vai ter um paradigma, uma criação de paradigma de que a Europa vai ser passada como bozinha. Lavamos nossas mãos e, consequentemente, a gente criou uma justificativa possível e plausível para que agora a gente não precisa mais repassar esse conhecimento de que, abre aspas, a gente foi malzinho, a gente foi visto. Ou a gente vai devolver assim, olha, lavamos nossas mãos. Agora eu não tenho mais o porquê me preocupar, porque eu devolvi para você. E do outro lado, olha, estamos te dando dinheiro e agora eu tenho que literalmente lavar minhas mãozinhas. É literalmente, ganha quem demonstrar um modelo mais justo de compensação após anos de exploração neocolonial. Não verdadeiramente demonstrar porque que a exploração neocolonial, ou colonial, ou pós-colonial, ou simplesmente predatória é algo ruim. Por isso que primeiro a oposição tá fora desse debate, por isso que primeiro o governo tá fora desse debate. Isso aqui é uma moção de RI ligada com a economia. Você analisar literalmente uma perspectiva de narrativa, como que isso cria uma narrativa, um paradigma do caralho a quatro, isso não está sendo debativo. E eu quero que vocês observem isso. Vamos lá, a gente tem dois cenários aqui. Devolver e não pagar. E 2, não devolver e pagar. Vamos analisar primeiro devolver e não pagar? Devolver e não pagar. A gente já tem um legado colonial, a necessidade de reparação histórica holística. É fiat de geral que a gente vai, de alguma maneira, sentir-se fundido, porque é uma moção de policy, para eu devolver isso, ou pagando, compensando ou devolvendo. Então, ou seja, se eu fico com a arte, eu enquanto país africano, etc, é lindo, é muito simbólico, é tudo aquilo que o Will falou, tanto que é maravilhoso, incrível, como que isso cria uma cultura. Só que aí que tá, isso perpassa essa narrativa de que a Europa lavou as suas mãos. Algo tão perceptível e justificado que o paradigma que se cria é, para que então eu, enquanto eu acho que são 26 países que investem no Banco de Desenvolvimento da África, eu vou precisar ficar jogando dinheiro para o Banco de Desenvolvimento da África. Eu, de alguma maneira, estou te devolvendo sua cultura, que eu não só roubei, como também eu expropriei isso de todas as formas. Então, ou seja, todo esse legado colonial, isso acontece do outro lado. Vamos falar agora do segundo caso? Não devolver e pagar. A simbologia da opressão ela vai existir em ambos os cenários de novo. O que acontece? Eu acho que o Will não conseguiu compreender como que compensação funciona. A compensação funciona tal qual o Banco de Desenvolvimento da África. Alguns países vão se reunir dentro do fundo monetário e esse fundo monetário vai sendo depositado de alguma maneira, moedinhas, etc., dinheiros, papapá, o caralho, para investimento dessas pessoas. Isso eu acho que queria dizer, por exemplo, o primeiro governo, quando eles quiseram falar sobre royalties, sobre medidas de uso, medida de compensação, medida de exploração e etc. Não adianta você mexer a sua carinha, Will, porque literalmente você teve uma leitura errada do debate. E aí que tá. Essa criação desse fundo proprietário específico, isso aproxima a diplomacia dentro desses países. Não só aproxima essa diplomacia dentro desses países, mas é um momento crucial. Sabe por quê? Eu, enquanto país, mais ou menos realizaria essa compensação dentro desses países de origem, por causa que é o seguinte, grande parte dessas obras estão concentradas em
em países da Europa. São países que estão sofrendo, principalmente agora, um pressionamento gigantesco de perda de mercado de capital, não só perda de mercado de capital, mas o crescimento da Rússia. E aí que tá, a Europa, ela precisa de alguma maneira sair por cima, ela tem uma perspectiva cada vez mais. Como que eu posso, então, de alguma maneira, ganhar mercado consumidor depois que a própria China, tá, por causa da nova rota da seda chinesa, por exemplo, que literalmente fez com que grande parte do mercado consumidor europeu dentro da África fosse perdido, literalmente todo investimento, por exemplo, do Banco de Desenvolvimento da África, não vinculasse muito mais agora à Europa, mas muito mais vinculada à China, faz com que então essas perdas de mercado consumidor, essas perdas de consumidores, faz com que seja muito mais atraente. Então eu não vou dar só, tipo assim, R$ 1.000, como se fosse o Will literalmente falou. Ah, eu vou te dar uma prestaçãozinha pecuniária aqui, ó, e tá tranquilo, tô te devolvendo seu, sei lá, seu totem, sua arte, sua tapeçaria, etc. Muito pelo contrário, é a hora perfeita para eu literalmente injetar dinheiro dentro disso, para eu tentar ganhar algum tipo de espaço, algum tipo de benefício, para tentar concorrer com a China, com a Rússia e etc. Porque eu estou enclausulado, a Rússia tá chegando, tá ganhando da Ucrânia. A China tá construindo a nova rota da seda e literalmente tá fazendo com que esses países fiquem não só endividados, mas sendo pertencidos a uma esfera chinesa. E do outro lado, eu tenho um sentimento gigantesco desses países de revanchismo, porque agora eu tô roubando toda. Eu já roubei, vou falar desse jeito, eu já roubei todas as obras de artes e, consequentemente, não a obra de arte, mas a cultura. Você tá vendo que é uma maneira perceptível para então eu injetar cada vez mais dinheiro? Obviamente não é só um dinheirão, tipo assim, trilhões de reais, mas talvez uma criação de um fundo, de um banco de desenvolvimento, que seja um fundo de desenvolvimento cultural. Essa criação, então, faz com que a Europa ela se participe cada vez mais, ela se aproxime desses países. E aí que tá, a Europa ela vai sair por cima de qualquer forma, ela quer sair por cima de qualquer forma, ela quer ser vista como bonzinha. Então por isso que eu vou devolver minhas obras, ou por isso que eu vou dar uma grande quantia de dinheiro. Porque, obviamente, se eu der uma pequena quantia de dinheiro, isso vai ser visto como algo literalmente injustificado, uma vergonha e etc. É muito mais fácil, então, esse país se aproximar, por exemplo, da China, que literalmente é um mercado consumidor que está ganhando muito espaço, não só na África, mas outros países expropriados, tipo Colômbia da vida, Peru e etc. Mas aí, e por outro lado, também eu não posso entregar só a obra de arte e me estender a mãozinha e ficar de mão e falar assim: olha, por favor, compre agora da União Europeia, compre agora dos países europeus que literalmente você sente raiva. Você tá vendo que então, ô mesa, é a hora perfeita desses países ganhar uma grande quantia de dinheiro? Eu não preciso demonstrar por que eles vão usar esse grande quantia de dinheiro para fazer benefício próprio, como que eles podem desenvolver cultura e etc. Porque é obviamente que, tipo assim, eles podem pegar esse dinheiro e podem colocar de novo essa obra de arte para jogar dentro do país, eles podem construir obras de infraestrutura, eles podem pagar dívida e etc. É tudo isso que é mutuamente excludente, que só a gente é no nosso caso. Will, Tá, primeiro, modelo de higiene de fundo de royalties, você está esfaqueando sua bancada alta. E dois, lide com o nosso caso em relação a Grace Bollitt. Você só não está querendo lidar com na verdade, a gente lidou o caso de royalty, meu amigo, pelo amor de Deus, cara. Não é só, tipo assim, lidar sobre caso de royalty, cara. É tipo assim, você tem um uso dessas coisas, a gente vai ter uma compensação. Se eu botar essa porra no banco, literalmente, caso de juros, etc., vai gerar algum tipo de investimento e vai ter um investimento a longo prazo. Tipo assim, a coisinha vai ficar pingando. E mesmo que for, tipo assim, sei lá, tipo, alguma coisa vai ficar pingando, velho. Pelo amor de Deus, cara. Eu não preciso te falar que o seu lado não é a única coisa que vai ter benefício em amplo contínuo. Você minimamente precisa debater no mundo plausível, pô. Ou você acha que todo mundo vai pegar um avião, vai literalmente no meio da África, vai para Zanzibar, porque eu amo a cultura africana, ou se eu literalmente eu amo a cultura indígena dos Andes, eu vou ir pra Colômbia, cara, isso é impossível e você tem que colocar isso no mundo minimamente plausível. O seu caso parece, carece de plausibilidade, literalmente, seu impacto é gigantesco. Então por isso você tá fora do debate, mano. Vamos lá, depois que eu literalmente tirei a primeira oposição do debate, eu já te demonstrei então como que literalmente, por causa de todos os mecanismos, todos os status quo, é possível então que essa literalmente a compensação seja literalmente relevante e seja uma compensação justa, para que esse país então se desenvolva literalmente e coloque o seu desenvolvimento que foi retirado pela própria Europa. E por isso eu tenho muito orgulho de ser segundo governo. Opa, gente, muito obrigado pelo excelentíssimo discurso. E agora, para iniciar o caso de segunda oposição, a mesa chama a extensionista de oposição. Está reconhecida pelo tempo de 7 minutos e 15 segundos. Que Oi, gente, vocês me escutam bem? perfeitamente, Rafa. Beleza, eu só vou ligar minha câmera, calma aí. Tá. Gente, se vocês puderem não ligar a câmera durante o meu discurso, é porque a minha internet tá muito ruim, então eu tenho medo que comece a travar. Mas eu acho que vai dar tudo certo.
podem fazer pela mãozinha, mas em algum momento eu vou, tipo, conceder. E começo na minha próxima palavra. O Diller fala que em ambos os cenários vai ter, entre aspas, reparação. E é por isso que ele comete o mesmo erro das outras bancadas e fica fora desse debate. Porque ele fala que esse poder simbólico acontece dos dois lados. Mas, Eliseu, perceba a diferença. Ele não entende que a diferença causada é de qual impacto simbólico que acontece nos dois cenários também. Beleza, a gente entende que tem efeitos pragmáticos e a gente compra isso muito mais do que primeira oposição não se propôs a comprar, mas perceba que ainda é relevante a gente falar sobre o impacto simbólico para as pessoas, tanto daquele país, tipo, ou as pessoas da Europa também, se aqueles quadros continuam ficando lá. Mesa, a nossa diferenciação é que perceba como a primeira oposição tem uma extrema dificuldade de lidar com os ônus e o cenário médio de governo, e além do mais, quando eles falam sobre andamento de violação simbólica e um ganho de poder simbólico, eles não conseguem te mostrar efetivamente qual é o precedente mais relevante dentro desse debate que eu vou te mostrar. Primeiro, sobre o ponto de que não vai haver tanto impacto na devolução, porque a obra já foi embranquecida e esse sentimento de injustiça vai permanecer, que foi falado por governo. Perceba que isso falha ao assumir que o processo histórico de embranquecimento ou distorção simbólica de um artefato anula o impacto da devolução física. Perceba que em termos culturais e políticos, a devolução não é apenas sobre a pureza estética ou a fidelidade ao significado original da obra, mas sim sobre o ato público e formal de reconhecimento de injustiça histórica. Esse gesto, independentemente de estado atual do objeto, carrega uma força simbólica justamente porque inverte a relação de poder estabelecida durante o período colonial. É claro, o retorno físico ao território de origem sinaliza ao mundo e às futuras gerações que essa roubagem de obras não é tolerada, estabelecendo um precedente tanto normativo para as outras restituições. Além disso, o governo falar que minimiza o potencial de recontextualização cultural, minimiza o potencial de recontextualização cultural. Mesmo que a obra tenha sido reinterpretada sob lentes europeias, uma vez devolvida, ela pode ser reinscrita na narrativa histórica, integrando-se a acervos, exposições e programas educativos que recuperam, reinterpretam ou ressignificam seu sentido original. Isso já bate de frente com o puta espantalho que o primeiro governo fala que o país não teria condições de manter aquela obra e que seria um ônus. Mesmo que o Drey fale que essa é uma parte, tipo, pouca do caso dele, é a mesma coisa que ele falar que, tipo, a obra vai estar lá e vai ter pessoas brancas olhando e elas vão mudar. Tipo assim, cara, não é assim que a pessoa branca ou que os governos europeus mudam a contextualização, tipo, de como eles agem politicamente. Percebe que até na melhor lógica de governos em que eles falam sobre diplomacia, devolver a obra física cria uma diplomacia e um precedente muito maior para que isso continue acontecendo, para que as obras sejam retornadas, do que no lado deles, em que tem toda, no máximo, essa conscientização que o Drake quer falar. Mesa, perceba, esse processo não depende da preservação intacta do significado histórico inicial, mas sim da capacidade do povo de origem de atribuir os novos significados alinhados à sua própria memória e identidade. O sentimento de injustiça, supostamente permanecer igual que o Diller fala, erra ao ignorar que a injustiça é composta de duas dimensões: a ofensa histórica e a sua não reparação. A devolução física não vai nunca apagar o passado, mas ela resolve o que a gente fala da não reparação. O status quo contínuo de apropriação indevida. No cenário de governos, o objeto continua fora do alcance físico e simbólico da população em que foi retirado, mantendo viva a sensação de que a injustiça ainda está em curso, muito maior do que no meu cenário. Mesa, perceba, o cerne desse debate não se limita apenas à reparação de injustiças históricas decorrentes ou apropriação de artefatos culturais durante períodos de colonização. O que está verdadeiramente em disputa é a definição de qual forma de reparação é capaz de produzir justiça plena e transformação para sociedades de origem. A proposta de governo de oferecer compensações financeiras em detrimento da devolução física parte de uma premissa de que os recursos monetários seriam mais práticos, rápidos e capazes de financiar esses projetos. No entanto, essa lógica
lógica é fundamentalmente insuficiente, porque ignora que o valor de um patrimônio cultural não é apenas econômico. Trata-se de um valor profundamente simbólico, identitário e histórico, ligado à memória coletiva e à narrativa de um povo sobre si mesmo. Ao manter a obra em posse de museus europeus, mesmo mediante pagamento, o governo perpetua a lógica colonial que subordina a narrativa histórica e o direito à memória à conveniência das antigas potências colonizadoras. O cenário proposto por eles preserva o status de exclusão física e simbólica, transformando um bem cultural em uma mera commodity, enquanto do nosso cenário de oposição à devolução física rompe com a hierarquia de poder e devolve à sociedade de origem o acesso pleno e concreto ao seu patrimônio. Antes de eu continuar, algum point? Rafa, mesmo que a obra seja devolvida e preservada, você não pode garantir que o mundo inteiro vá ver a África para vê-la. Já no nosso modelo, a obra e Mas, a história chegam aqui Malu, mais pode fácil. parar de falar. Tipo, não é sobre as pessoas irem lá visitar. Entende que o que a gente tá debatendo aqui, vocês deveriam ter engajado. É a importância para aquele país de origem em que a prova foi. Em que a obra foi retirada, de ter de volta e ter esse sentimento não só de justiça cumprida, mas também de poder contar a sua história sobre como você quer. O ponto é que eu acho que primeiro o governo tem vários erros, mas quando eles debatem e falam sobre o modelo dele ser de royalties, eu acho que eles poderiam muito mais ter sido espertos no sentido de falar, tipo, que ia poder investir em cultura, que o país ia ter mais acesso a isso e mais acesso àquilo, mesmo que eles tentem claimar. Mas o ponto é que mesmo na melhor lógica de governos, em que o país ainda tem esse dinheiro do lado deles para poder investir em cultura como eles quiserem, perceba que isso ainda volta na lógica de subversão colonial, em que um país europeu decide e define como aquele país deve fazer, aquele país, tanto seja da África, enfim, aquele país deve agir com o seu dinheiro, sem dar toda essa autonomia que o próprio Diller fala que teria do lado deles. O que acontece é que no nosso lado tem mais autonomia, porque de fato agora o país tem a sua obra de volta. Quando o artefato retorna fisicamente ao seu país de origem, ele se torna muito mais um catalisador de desenvolvimento cultural, turístico, econômico, porque a presença do bem pode atrair muito mais turísticos significativos, estimulando cada vez mais serviços e gerando empregos no setor cultural, fazendo com que o país tenha mais incentivos ainda para investir culturalmente. Além disso, fomenta muito mais políticas públicas voltadas para a preservação da memória, como ferramenta pedagógica para fortalecer a consciência histórica e promover uma identidade coletiva mais sólida. Aceitar compensações em lugar de devolução física implica reconhecer e, de certa forma, legitimar a posse europeia, mesmo que seja por omissão, sobre bens obtidos de maneira ilegítima. Esse gesto cria um precedente perigoso. O patrimônio cultural passa a ser tratado como uma mercadoria, como um valor de mercado, enfraquecendo a compreensão que deveria ter. Orgulhosamente, sou segunda oposição. Muito obrigado pelo excelentíssimo discurso. A Rafa, sua mãozinha também está levantada. Você pode baixar, por favor? Meu Deus, gente, viciada. Desculpa. Tranquilo. E agora, para iniciar a melhor parte do debate, pessoalmente, que eu acho, arremate de governo você está reconhecido pelo tempo de 7 minutos e 15 segundos. Ria. Acho que foi, meu Deus, que câmera horrível. Boa tarde. Muito feliz de estar aqui com todos vocês. Mais uma vez, surpreendentemente, não vou pedir esse minutinho para iniciar, vou só mais agradecer e já começar. De início e de antemão, não tem como eu não agradecer ao meu querido Diller, ao meu professor, a quem me incentivou em 2023, estar aqui no Movimento de Debate. Tipo assim, fala isso toda rodada, o quanto isso é louco, quanto isso é, sei lá, até hoje na minha cabeça não fecha isso. Do quanto que, principalmente, gente, percebam o quanto que o Diller tá nesse movimento há tempos, né? É... é... Muito agradecer. Aprendi demais com ele nesse ProAn, antes do ProAn. Continuo sempre aprendendo com ele, enfim. E muito feliz de estar com essas pessoas tão, tão, tão queridas. Um beijo para minha dupla Malu. Também não tem como não parabenizar você, como parabenizar a gente, apesar de estarmos separados, ainda brecar, ainda estar na semifinal juntos. Isso é muito, muito, muito bonito. E um beijo também para minha Ágora, querida sociedade. Tudo isso é por vocês. Inicio meu discurso em 3, 2,
2, 1. Mesmo enquanto o livro de governo basicamente mostra pra você como nós conseguimos ser mais centrais para além disso, comparativos nesse debate. Como que nosso caso consegue conversar com todas as casas, tanto de governo quanto de oposição de casa alta, e para além disso, como que a gente consegue para além disso, se diferenciar pelo governo, a gente consegue abraçar as coisas de oposição e, para além disso, conseguir, como eu já mencionei, ser muito mais central e comparativo. Basicamente, eu vou começar falando um breve disclaimer em relação aonde que o Diller já tomou no caso dele. Basicamente, mesmo, é só a gente considerar aqui, pelo segundo caso do Diller, a gente consegue ver que os países europeus, por muito tempo, inclusive até hoje em dia, tiveram domínio sobre a história e cultura dos povos, que a eles foram considerados inferiores, majoritariamente sul global. Esse tipo de domínio, para além do campo físico, se estabelece no campo simbólico e desenvolvimento desse país. O Egito, por exemplo, foi responsável pela primeira pedra que conseguia estruturas de um alfabeto humano. Os europeus bárbaros invadiram e tomaram a pedra de Perita para si, se tornando dominadores da arte, da escrita e da fala, historicamente e simbolicamente no mundo todo, assim como vários outros símbolos que representavam, para além do bem físico, a conquista desses povos. Um disclaimer importante, perceba, mesa, que para além do bem físico, a conquista desses povos demonstra que, mesmo que o Egito recebesse de volta essa pedra, ele não conseguiria e nunca conseguiria, até hoje, tomar consigo o valor simbólico de reconhecimento internacional do que ela representava. Eles não seriam reconhecidos nunca internacionalmente pelo dono da escrita da palavra. No entanto, a maior perda que esses países tiveram está na simbologia e nesse olhar tem de subjugação. Subjugação é a prova de um império que tomou o próprio autoestabelecimento deles, de forma que simplesmente uma obra física não é capaz de corrigir o dano causado, mas sim uma restituição e compensação capaz de fomentar, no clash de perdão, uma reparação mais proporcional, mesmo que em nenhum dos dois mundos essa dor consiga ser curada ou ultrapassada. E é isso que precisamos lembrar para esse debate, a intenção de restituir vem da Europa e do interesse europeu. Só precisamos salientar de que modo essa restituição e perdão será realizado. No nosso mundo, nós temos uma Europa que, apesar de ainda conviver com essa arte, percebe o quanto que ela foi embranquecida, perdida em termos de simbologia e significado original, por não conseguir mais verificar aquele mesmo peso de modo que esse ônus de perdão a gente consegue verificar como ele é muito mais forte no nosso mundo de governo do que no mundo de oposição, já que no nosso mundo a gente consegue perceber como que essa obra embranquecida ela perdeu o valor original. Você percebe mesmo como que, por exemplo, do Egito, mesmo que o Egito recebesse a simbologia e o reconhecimento do Egito ter sido dono, ter sido dominador daquela arte, não acontece, porque principalmente eles podem até receber essa obra, mas essa obra quando é recebida por esse país, acaba se tornando simplesmente algo de vingança, algo de egoísmo, algo envolvendo de o país sentir que aquilo foi recebido de volta. E quando começar as refutações para oposição, isso vai ficar ainda mais claro para você. Ou seja, esse ônus acaba ficando muito mais fraco no nosso mundo, já que toda essa questão de restituição, e principalmente no que o Diller fala em relação a esse caráter mais ótico de RI, acaba ficando muito mais forte, inclusive só desenvolvido quando começar as diferenças na primeira oposição. Mas que a minha primeira oposição, primeiro governo, ele chega e fala para vocês, mesa, do quanto que existiu esse legado de imperialismo europeu em termos materiais. Começam muito bem, mas aí a minha girl, ela chega e fala da segurança da obra. Mesmo, percebe quanto que isso acaba sendo um pouco irrelevante esse debate, porque todo mundo de oposições, o sentimento vem do orgulho da vingança da obra, independente para eles o quanto que essa obra vai durar. Primeiro, o governo gira no mundo com perspectiva única da bancada deles. Ou seja, eles giram numa perspectiva apenas como se o ponto ideal da gente restituir essa obra é simplesmente pela capacidade de existir essa manutenção. Mas você percebe como, nitidamente, proposto em todo esse debate, eles estão girando mais no sentido simbólico da coisa, no sentido físico, pragmático dessa leitura. E para além disso, eles falam muito mais no sentido de que, ao haver essa previsibilidade pelo royalty, vai ter uma maior coesão social, eles vão reivindicar esses espaço no cenário internacional. Mas mesmo, precisa, mais uma vez, isso é um impacto absurdo em onde está necessário para comprovar como essa mudança seria necessária, simplesmente quando esse dinheiro parcelado que eles vão receber. Ou seja, o problema de modelo é um problema de pós. Nesse debate, estamos pela perspectiva da Europa, que está buscando restituir algo que nitidamente foi prejudicial simbolicamente para os países de governo. Enquanto que o primeiro governo está colocar apenas uma restituição no meio de royalties e ponto, a gente amplia e vai além, colocando o grande modelo por meio da ótica internacionalista de política externa da Europa, visando para além simplesmente buscar restituição e ponto, lavando as mãos, a gente demonstra que necessariamente vai ser possível tirar desses ganhos um império da Europa geopoliticamente no momento de raiva e amparo essa carência simbólica desses países, injetando dinheiro a ponto de conseguir trazer mais ganhos para esse stakeholder da moção. E mais uma vez, para finalizar as diferenciações relevantes para o caso de primeiro governo, basicamente o Draghi ele foge principalmente de um ônus gigantesco que ele coloca em relação à simbologia e, além disso, de como explicar que os brancos não têm interesse em aprender. Basicamente, é só a gente pensar, quem controla a narrativa é a própria Europa. Quantas vezes a Europa não diminuiu a história da colonização para a perspectiva sua própria? O europeu simplesmente vai ver uma arte, uma descrição de rodapé, não vai simplesmente se conscientizar por seus feitos. No máximo, vai reconhecer a história do mundo. Ou seja, a gente consegue perceber como que necessariamente o primeiro governo dá muitos impactos, mas eles acabam carecendo de muitos ônus de prova e, para além disso, algumas caracterizações e utilização de modelos que acabam ficando pouco prováveis nesse debate. Agora, começando a primeira posição. Basicamente, a primeira posição, eles entram num caso que principalmente gira em torno, quando a Bianca fala, sobre turismo cultural. Pelo caso de oposições, se estão buscando tornar o país, na realidade, um país de turismo, isso acaba cerceando ainda mais capacidade de promoção desse país para o seu desenvolvimento interno. No crédito desenvolvimentista desse país da origem da obra, a gente dá do povo que ainda
do povo que ainda tenta pautar é limitado, preso nos museus. Esse debate vai para além disso, vai para o que é simbólico desse país. Eles falam, inclusive, que a peça tem peso de subjugação. Qual a parte boa para esse país a não tentar recontextualizar e ponto? Basicamente, a gente consegue verificar que esse país poderia ser incentivado a produzir mais artes e obras suas por esse incentivo, por essa compensação, pelo poderio seu, literalmente dando com todos os bônus todos os bônus simbólicos de oposições que a gente consegue dar pela questão da restituição, da compensação. Enquanto que para eles inclusive, a oposição reconhece, de vez em quando, a oposição, que existe um peso de subjugação nessas obras. Ou seja, basicamente, eles estão lidando com como que simbolicamente essas obras, inclusive, são desnecessárias para esse país, já que basicamente tem um peso de subjugação e é basicamente a gente só pensar nessa questão de, ok, o país tem soft power, a Europa, em compensação com um país global, nossa, gente, só de comparar de forma nítida, de forma crível, quem é que vai simplesmente conseguir ficar por cima dessa contextualização? Aí, para gente, vocês falam que existe um gesto de solidariedade, que seria possível comparar para além do mesmo nível do que foi feito, mas não é desenvolvendo a mesma moeda. Pior, na mesma moeda que perdeu seu valor original. Se roubaram meu Cruzeiro novo no século passado, se eu recebo ele atualmente, não tem o mesmo valor que antes. Eu quero a restituição de algo que consiga me trazer uma proporcionalidade. No nosso mundo, a Europa consegue investir para que esse país se estabeleça e consiga compensar. O país consegue agora desenvolver sua própria arte, ser imperador da arte, que hoje em dia, valem dizer que não é filho de um valor fixo de restituição, como a Bianca anuncia. Enquanto que no melhor mundo de governos, esse país consegue receber sua arte, consegue realizar sua manutenção dos museus, mas finda seu objetivo momentista. E aí perceba mesmo como que o caso de primeira posição nada mais é do que um sentido de vingança, egoísmo e falta de desenvolvimento amplo que ele poderia ter. Inclusive, como mencionar o motivo fatal de vencermos The Clash, que é ampliar o ofício artístico, tecnológico e científico. Científico, perdão pelo pai. Pela questão científica desse país, mesmo que mínimo, já que essa arte recebida não goza mais do mesmo valor que antes, na comparativa entre um país que, pela compensação, pode desenvolver em diferentes polos, ao invés de tornar um polo econômico de turismo apenas. Olha, por exemplo, a situação da Grécia, que é um país europeu, tem suas obras no seu domínio, mas vive apenas disso, considerado um pico europeu pelo fato de ser fraco economicamente e politicamente, já que ele vive apenas de turismo, que é o que primeiro posso tentar apontar para vocês, mesa. E essa vitória contínua sobre o país do que nasceu, que é basicamente o que o William tenta colocar, o interesse da noção é da Europa per si, que detém essas obras. É a Europa que você leva para um campo de restituição de obras, nesse clash de vitória de um país sobre o outro. Temos simplesmente a Europa lavando as mãos sobre os seus erros. Você sabe o que é soft power, o que é desigualdade simbólica entre o país do norte e sul global. Você sabe, a Europa necessariamente vai se esquivar de responsabilidade sobre o que realizou anteriormente. Pela compensação, a gente consegue visualizar como a Europa consegue não apenas buscar restituição, mas trocas econômicas e diplomáticas mais justas com esse país. Se em nenhum dos mundos vai conseguir um desprendimento total da Europa a esse país, que o melhor no mundo seja o que dá mais benefícios para esse país do sul global. Basicamente, agora falando de segunda posição, basicamente, segunda posição vai muito mais numa linha de justiça plena entre os nossos países. Mas só a gente pensar numa metáfora. Qual é a justiça plena quando a gente tem uma caneta roubada? Eliseu Pizarro gasta toda a minha tinta dessa caneta e eu peço ela de volta. Meu sentido apenas para ter essa caneta de volta porque era minha caneta, quando na verdade Eliseu me oferece dar dinheiro para comprar mais caneta de tinta cheia ou que só a caneta melhor, porque ele sabe quanto que isso foi ruim para mim. Ou seja, o cara segunda posição, caras de relevância, porque basicamente precisam pontuar apenas essa questão econômica. Ficando fora, muito obrigado e orgulho em propor. Muito obrigado. William, sua mãozinha está levantada também. Certinho, e agora para encerrar o debate, arremate de oposição está convidado a encerrar o caso de oposições. Você está liberado por 7 minutos e 15 segundos. Ria. Eu vou usar meu tempo razoável do manual. Rapidinho. Você está mutado, viu, Pinho? Tira meu óculos.
Muito legal esse debate, gente. Muito obrigada por estarem aqui. Muito bom. Agradecer principalmente a Dona Rafa, minha dupla. E, dito isso, por favor, façam parte com a mãozinha. Agradecer também a todo mundo que debatiu no campeonato. Foi muito legal. Foi o meu cronômetro aqui do lado. E para a Lívia, que estaria assistindo o tempo todo, já me incomodando no privado. Dito isso, eu inicio meu discurso em 3, 2, 1. Mês esse debate foi uma pergunta muito simples. O que é justiça? Todo mundo comprou isso, todo mundo contornou isso em vários pontos. O lado dos governos ofereceu uma resposta. Justiça é uma transação financeira. É pagar uma conta, encerrar um problema. O lado de oposição, e de forma mais decidida a nossa bancada, provou que a justiça é muito mais do que isso. Justiça é uma transformação na estrutura do poder. Eu vou organizar esse debate em 2 choques principais para mostrar por que a oposição vence e por que necessariamente a nossa bancada foi mais relevante. Primeiro, o governo em ambas as bancadas investiu em dinheiro a solução da prática. O primeiro governo, de forma paternalista, disse que o país de origem não saberia cuidar das obras. O segundo governo, de forma mais cínica, disse que o dinheiro é uma ferramenta para a Europa comprar aliados. Em ambos os casos, a lógica deles o dinheiro é mais útil, certo? Essa lógica é uma fantasia perigosa. O segundo governo praticamente admitiu que esse dinheiro é uma ferramenta para interesses europeus. Como sabemos, o dinheiro nunca vem de graça, não é um presente, é uma coleira de ouro, uma nova forma de dependência financeira, que não vem com condicionalidades e que perpetua o controle externo. Enquanto a primeira posição ela responde corretamente, apontando que os benefícios locais da devolução, como o turismo, os ambientes como o turismo. Mas foi a nossa bancada que aprofundou essa análise de forma decisiva. Nós não dependemos de um único turista a mais. Nós somos os únicos a provar que a devolução física cria o ativo permanente que catalisa o sistema de desenvolvimento cultural e econômico. Em contraste, explicamos que o dinheiro do governo é volátil e temporário, e muitas vezes desaparece sem deixar o legado. No choque na qual a solução é mais eficaz, a nossa é um motor para o desenvolvimento permanente, e isso vence. Então, como a gente defende isso? A nossa diferenciação se torna absoluta quando analisamos o caso de governo. Quando analisamos o caso. O governo não tem um caso de princípio. Para eles, a justiça é um cálculo que mantém a hierarquia de poder intacta. A Europa paga, mas continua sendo guardiã da cultura mundial. A primeira posição, com grande mérito, trouxe moral para o debate. Eles falam que da dor, da memória, da dignidade de um povo. A análise deles foi vital, focada na cura de feridas de um passado. E aqui, mesmo, é que a nossa bancada redefiniu o debate em vários pontos. Nós concordamos com a importância do passado, sim, mas a nossa análise foi única a olhar para o futuro. Nós não discutimos apenas o simbolismo do objeto, nós discutimos a soberania simbólica da nação. Nós somos os únicos mesmo a provar que a justiça real só acontece quando a estrutura de poder que existe é quebrada. Manter o simbolismo, ele importa, mas ele importa quando ele vai para frente, quando ele... Calma, me perdi. Perdão. Nós não discutimos apenas o simbolismo do objeto, nós discutimos a soberania simbólica de uma nação. Nós somos os únicos a provar que a justiça real só acontece quando a estrutura de poder é quebrada. Manter a ordem na Europa, mesmo pagando por ela, reforma a ideia colonial de que o Ocidente é o lugar de legítimo de cultura. A devolução física é o único ato que destrói essa hierarquia. E a forma mais devastadora para o caso de governo é que nós somos os únicos a identificar o precedente perigoso. Ao transformar a herança cultural de uma mercadoria com preço, a proposta do governo não resolve a questão. Primeiro, porque mesmo esse foi um ponto que é muito óbvio quando a gente analisa o caso do primeiro governo, principalmente o modelo do debate. Como que um órgão internacional vai quantificar... Calma, perdi o relógio aqui. Como um órgão internacional pode quantificar esse valor mesmo? Isso não faz sentido. Quantificar uma obra, principalmente sendo de fora do cenário principal, não faz sentido. Você não é as pessoas não têm, não existe como quantificar uma obra, porque na prática, cerâmica não tem um valor tão grande. Existe um valor histórico, um valor cultural, um valor que não é contabilizado no primeiro governo. Segundo governo, é muito importante aqui a gente perceber. Calma, vou pegar aqui a minha anotação que eu perdi. E isso é muito importante perceber que nem segundo governo consegue comprar o que o primeiro governo fala, esse modelo absurdo deles. Por que eles não fazem isso? Porque eles esfaqueiam o discurso inteiro. A métrica deles não funciona com o modelo de royalties proposto pelo primeiro governo. Não funciona. Esse cenário é um esfaqueamento direto. A gente está lidando aqui, então, com 2 casos praticamente... com um caso do primeiro governo que é absurdo, um governo que tem, sinceramente, falas que não deveriam ser nem feitas, porque a história pode ser contada, parafraseando, a história pode ser contada de outras formas no país de origem, mas o europeu precisa ver a história para entender os problemas, por isso é melhor a obra estar lá.
Basicamente, aqui a gente tem eles falando que a Europa vai analisar um quadro e vai, com isso, mudar totalmente o ponto de vista. Não é assim que funciona. A Nefertiti está na Alemanha há muito tempo. Não é por isso que as pessoas estão entendendo melhor que não é certo ser racista ou algo assim. Não é assim que funciona o aprendizado. O aprendizado real vem no nosso cenário, quando a gente tem esse resgate. A gente tem um novo transporte. Nessa obra para um cenário melhor. Para um cenário melhor não, para um cenário em que ele tem contexto, em que ela tem simbologia, mas uma simbologia de reparação, que foi o que a gente mostrou no nosso caso mesmo. Depois eu pego a Malu. João, tanto a devolução das obras quanto a compensação financeira são exigências legítimas dos países em relação à Europa. Não há dependência ou troca. Ninguém faz nada além porque deve. A reparação é um direito, não um favor. Mas sim, reparação, uma reparação por o que exatamente o dinheiro vai fazer? Dinheiro por dinheiro não é nada. Dinheiro por dinheiro é só uma transação financeira. Quando a gente tem uma devolução, a gente carrega junto com ela o simbolismo que vem no nosso caso. É você trazer o diferencial. E é nesse ponto que a gente se diferencia principalmente. Novamente, retomando, nossa diferenciação vem justamente no ponto em que a gente tem um impacto cultural por trás. E não só cultural, mas uma independência da nação e um aquecimento que vem de dentro do próprio país. A gente não está falando aqui, por exemplo, de uma diferenciação por base no turismo, não num crescimento por base no próprio turismo, que as novas obras trazem. Não! A gente está falando aqui da cultura do próprio país sendo retomada, a nação trazendo de si só. Então, diferente do primeiro governo, a primeira posição traz, o governo de si só trazendo de volta a cultura que era deles, o vazio é preenchido. A gente tem aqui que a gente traz, então, como a Rafa trouxe, o mecanismo da piora é evidente. Ao monetizar, então, Malu, respondendo diretamente você, ao monetizar a reparação, abre-se espaço para que países detentores afirmem que a questão foi resolvida. Financeiramente, a gente está abrindo brechas, por exemplo, para precedentes perigosos. A gente está aqui, claro, mesmo. Nosso governo, por que a gente ganha esse debate? Primeiro, porque a gente lida com o caso relativamente absurdo de primeiro governo. A gente mostra que o segundo governo não consegue em nenhum momento trazer um material sólido de fato, fazendo um caso que, inclusive, esfaqueia diretamente o modelo proposto pelo primeiro governo, fazendo um modelo que não se engaja diretamente com o modelo que eles trazem, o que não funciona no modelo de debate competitivo que a gente está aqui agora. E a gente se diferencia de primeira oposição ao não lidar com um cenário apenas de remuneração, de que esse país vai ser recompensado, colocando nosso ônus em jogo, esse país vai ser recompensado apenas pelo turismo, pela vinda de novas pessoas, pelo novo conhecimento. Não, a gente está trazendo aqui uma soberania individual para o próprio país. Países que foram subjugados na história e que agora conseguem ter um ponto a mais na qual eles podem se espelhar e crescer no futuro. Finalizo aqui meu discurso com muito orgulho.